Bem, pessoal, boa noite. Hoje é dia 31, último dia do mês de março, tá? E eu sou o tutor Paulo. Vou ministrar o C para vocês de eletricidade, tá ok? Muito bem. Seguinte, pessoal, antes de mais nada, eu vou começar com alguns conceitos, tá? Históricos e depois alguns, permeando por alguns experimentos, até chegarmos aonde nós vemos hoje, tá ok? Então, muito bem. Vamos começar então. Anteriormente, pessoal, a física, ela estudava três grandes campos, né, separadamente. Nós tínhamos a mecânica, a ondulatória e a eletricidade. Depois de algum tempo, né, com a experiência da bússola, em que o físico Ørsted deixou uma bússola ao lado de um fio que estava sendo eletrizado, ele descobriu que a agulha da bússola ela se movimentava conforme o quê? O fluxo de corrente. Foi nesse ponto que surgiu o que? O estudo, né, do magnetismo. Somente no século XIX que James Clerk Maxwell elaborou quatro equações, tá? Quatro equações que tinham como finalidade unir a eletricidade com o magnetismo, certo? Então veio o termo eletromagnetismo. Muito bem. É, tem gente que já me perguntou assim, professor, qual que é, né, uma equação de Maxwell que a gente pode utilizar hoje e ver isso na prática? Eu vou falar a respeito dela mais adiante, mas eu vou aqui mostrar para vocês como que funciona. Bem rapidamente. Nos motores, nós vamos ter uma diferença de potencial e transformadores também, né? Que é a lei de Faraday, que eu vou falar mais adiante para vocês, que é o quê? O número de espiras, ele vai influenciar diretamente na variação do campo magnético sobre a variação do tempo. Então, em transformadores, motores, geradores, essa lei, que é a lei de Faraday, foi uma das equações que Maxwell desenvolveu ao longo da sua carreira e que explica esses fenômenos que nós vemos hoje. Mas isso eu vou tratar depois, quando nós falarmos de circuitos de corrente alternada. Vou começar com corrente contínua e depois corrente alternada, ok? Pois muito bem. O que aconteceu? Com essa subdivisão aqui, né, que aconteceu, e depois a união com o eletromagnetismo, bem antes disso, a eletricidade e o magnetismo eram estudados separadamente. O primeiro a fazer alguns experimentos foi Millikan, o cientista Millikan. Millikan. E o que ele fez? Ele pegou uma cuba, né, em formato cilíndrico, carregou duas placas aqui com carga positiva em cima e carga negativa embaixo, certo? Colocou um borrifador de óleo em cima. E o que ele fez? Ele eletrizou essas duas placas aqui, aí em cima como positivo e embaixo como negativo. E ele percebeu o seguinte, que quando ele borrifava o óleo, essas pequenas gotículas, elas saíam do polo da, da polaridade positiva e iam até o quê? A polaridade o quê? Negativa. Descobrindo que cargas elétricas de mesmo sinal ou módulos iguais são o quê? Elas se repelem, enquanto cargas de módulo que diferentes, elas se atraem. Mas só que tem um porém nisso aqui. Ele percebeu que havia uma força, né, uma energia, um trabalho que faziam com que essas cargas de sinais ou módulos diferentes, elas o quê? Se atraíssem. Mas ele não soube como calcular isso aqui, tá ok? Beleza? Mas eu vou chegar até esse ponto.
Dentro da eletricidade, o estudo das cargas ela é dimensionado de 3 formas. Nós temos a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo, certo? A eletrostática, ela estuda os fenômenos relacionados às cargas de maneira estática, como neste caso, certo? Não importa o módulo dessa carga e muito menos o formato dela. O que você tem que entender é o seguinte, é aquele pressuposto em que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem, certo? Pois muito bem. Diferentemente da eletrodinâmica, que nesse caso, ela já estuda o quê? As cargas elétricas, né, em movimento. É o que vocês vão ver em circuito. Quando eu tenho uma fonte de tensão, onde eu vai ter que passar por influência de um resistor, um capacitor e um indutor. E aí vocês vão ver comigo que há diferenças, né, entre corrente contínua e corrente alternada. Beleza? Pois muito bem. A experiência de Millikan, ela foi muito importante porque ela determinou a carga de um elétron, certo? A carga de um elétron, pessoal, é de 1,61 vezes 10 a menos 19 coulomb, ou seja, é uma carga muito pequena, ok? Mas através desse experimento que ele determinou a carga do elétron. Indo mais adiante, dentro da eletrostática, nós temos o conceito de carga elétrica. Carga elétrica é justamente o que? A relação entre prótons e elétrons em um átomo, ou seja, que é a menor parte da matéria. O que que acontece? Eu tenho aqui um átomo, certo? Só que esse átomo é de maneira o quê? Microscópica. Mas dentro dele, eu vou ter aqui um núcleo, eu vou ter um núcleo, e dentro deste núcleo, ao redor dele, eu vou ter o quê? Elétrons que estão o quê? Em constante movimento ao redor dele. Elétrons, carga negativa, certo? Pois muito bem. E dentro deste núcleo, aqui mais próximo, dentro dele, eu vou ter os prótons, que são o quê? Cargas elétricas positivas, certo? Pergunta, qual que é a carga elétrica do próton? É a mesma do elétron, só que o sinal é positivo. E dentro do núcleo, bem mais dentro mesmo, né, bem internamente, nós temos os nêutrons, que são o quê? Pelo próprio nome, são cargas neutras. Qual a principal função dos nêutrons? É manter o equilíbrio entre o quê? Cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. Se não houvessem eles, eles se atrairiam, né? E isso aí estaria causando o quê? Grande instabilidade. Vem a pergunta também. Professor, por que que é importante eu entender isso daqui? Porque se você não entender a base, você não vai entender, logicamente, um processo de um circuito, como que pode acontecer, por exemplo, numa instalação elétrica industrial, uma predial e tudo que envolve a questão de eletricidade. Essa matéria é muito importante, justamente por quê? Porque é uma das matérias que mais caem no processo seletivo do SAEP, né? Que é como se fosse o quê? O processo seletivo, a prova que vocês vão ter que fazer, como se fosse o ENAD para quem faz o curso superior, ou o Enem para quem faz o curso quê? De ensino médio, avaliando o curso, o aprendizado de cada aluno, turma e também a unidade, certo? Pois muito bem, voltando aqui ao conceito de eletricidade, nós temos a famosa lei de Coulomb. O que que é a lei de Coulomb? Como que ela surgiu? Coulomb, ele foi um cientista francês e também militar francês, em que ele ficou instigado para demonstrar o que? Essa força de atração, em que cargas elétricas de mesmo sinal se repeliam e cargas elétricas de sinais diferentes se atraíam. O que que ele fez? Ele construiu uma balança de torção, em que aqui, neste ponto onde que eu estou destacando, ele carregou positivamente e neste ponto aqui ele carregou negativamente. Ele fez uma balança de torção de modo circular, deixou aqui carregado positivamente e aqui negativamente.
colocou uma haste, tá? E um fio de cobre aqui dentro dessa balança, certo? Como vocês estão vendo, esse ponto que eu estou traçando aqui, isso aqui é um fio de cobre. O que que ele fez? Ele, ao carregar essas duas cargas, ele descobriu que essas duas cargas, se aqui fosse positivo, como já tinha dito, e aqui fosse negativo, elas se atrairiam e aumentaria a torção ou então a tração nesse fio. Aumentando o quê? A tração iria aumentar a força que este cabo estaria o quê? Desenvolvendo, certo? Pois muito bem. Foi a partir disso que ele elaborou a equação, a famosa lei de Coulomb, que diz o seguinte: força elétrica é igual ao quê? A uma constante, o módulo dessas duas cargas, né, Q1 e Q2, dividido pela distância ao quadrado. Essa constante, pessoal, já é calculada e ela vale 9 vezes 10 a nona newtons, que é a unidade de força, metros quadrados, que é a unidade de distância, e coulomb quadrado, que é a unidade de carga. Por que coulomb quadrado? Porque carga é coulomb e carga é coulomb. Então, coulomb vezes coulomb, isso dá o quê? Coulomb ao quadrado, certo? Em homenagem a esse cientista que fez essa descoberta. Pergunta. Tem gente que já me fez essa pergunta também, eu vou responder. Professor, essa equação aqui, ela é demonstrada? Não, ela não é demonstrada. Mas ela é aplicada e tem, sim, convicção daquilo que ela foi desenvolvida? Sim. Ao aplicarmos essa equação no meio prático, ela funciona perfeitamente, mesmo não tendo demonstração matemática. Tá ok? Pois muito bem. E o que que significa corrente? Corrente elétrica, o conceito dela diz o seguinte, que é o ordenamento de cargas elétricas em detrimento do tempo. Corrente, nós utilizamos o termo I, certo? Que é a variação de cargas pela variação do tempo. Existem duas formas de corrente. Nós temos a corrente que é produzida pelas das hidrelétricas, que é a corrente contínua, né, que ela não sofre nenhum tipo de variação pelo gráfico aqui em cima, onde eu tenho a corrente em detrimento do tempo, e a corrente de modo que alternado, em que ela vem sob a forma de uma senoide, correto? E o que? Nós temos o gráfico, nós temos o ponto máximo e o ponto mínimo. O ponto máximo positivo ou o ponto máximo negativo, certo? Esse ponto aqui é o que nós chamamos de ponto máximo, onde, através deste gráfico, nós determinamos a amplitude dessa corrente e que eu vou mostrar para vocês quando chegarmos em circuitos de corrente, o quê? Alternada. Muito bem. Outro ponto importante que vocês têm que conhecer, pessoal, e entender, é o conceito de campo. Seguinte, toda a carga elétrica em movimento, ou energia cinética, que nós chamamos, ela gera campo elétrico. O que é campo elétrico? Campo elétrico nada mais é do que a influência que essa carga tem em relação ao meio. Foi Faraday, que depois vocês vão ver comigo sobre capacitores. Foi Michael Faraday, cientista inglês, que propôs elucidar e demonstrar como que as cargas elétricas agem no espaço, através das chamadas linhas de campo. Nesse desenho aqui, neste rol desse desenho, eu estou demonstrando aqui para vocês o seguinte. As linhas de campo de uma carga positiva, essas linhas, o que? Saem, ok? Enquanto que nas cargas negativas, essas linhas de campo entram. Qual que é a finalidade disso aqui? A finalidade é justamente para dizer a respeito do chamado princípio, princípio da
conservação da carga elétrica. O que significa esse princípio? Em resumo, esse princípio diz o seguinte, que carga elétrica ela não pode ser criada ou destruída. Ela apenas sofre o quê? Movimento elétrico, certo? Carga elétrica. Beleza. E o que isso me demonstra? Me demonstra o seguinte, que essas linhas de campo, que são o quê? O princípio para determinar o campo elétrico que nós representamos pela letra E, me diz o seguinte, que cargas elétricas, quando elas estão muito próximas, né, muito próximas, o campo vai ser o quê? Mais intenso. Ou seja, a equação do campo elétrico é o quê? Campo elétrico é igual àquela mesma constante da força pelo módulo dessa carga dividido pela distância ao quadrado, certo? Então, se eu diminuo a minha distância, a intensidade do meu campo aumenta o quê? Ao quadrado, certo? Aumenta substancialmente, de maneira exponencial. Ou seja, por causa desse quadrado aqui, ó, da distância. Ah, professor, mas se eu quero, por exemplo, aumentar a minha distância entre essas duas cargas aqui, por exemplo, então você faz com que o campo elétrico ele fique o quê? Fique menor, ok? Pois muito bem. Então, é através desse princípio da conservação da carga elétrica que eu posso determinar algumas grandezas, certo? A grandeza aqui do campo elétrico, ela é determinada da seguinte forma. Eu sei que força elétrica é igual a constante, uma carga por outra carga. Porque módulo faz com que a carga elétrica que esteja negativa se torne positiva, o módulo dela. Se, por exemplo, eu tenho menos 6 coulomb, quando eu tiro do módulo, vai ficar 6 coulomb, dividido pela distância ao quadrado. E eu pego apenas esse termo da equação, o que me gera? Força elétrica vai ser igual ao quê? Isso aqui é o quê? Campo elétrico pela carga. Então, significa o quê? Que uma outra forma de você determinar o campo elétrico é você tendo contato da força, né, o valor da força, pelo valor dessa carga de prova, ok? Isso é uma outra forma que se obtém isso aqui, certo? Por isso que a medida de campo elétrico, ou a grandeza de campo elétrico é o quê? No sistema internacional, força é medida em newtons. E carga é dividido o quê? É dividido por coulomb. A grandeza é coulomb. Então, campo elétrico é igual ao quê? Newton por Coulomb. Esta é a unidade de campo elétrico. Muito bem. Então, se eu tenho campo elétrico, se eu tenho movimento dessa carga, se eu tenho essa influência, eu vou ter o chamado potencial elétrico, que é a quantidade de energia necessária para que essa carga se movimente. Ele é determinado da seguinte forma. Constante, que é essa 9 vezes 10 a nona, o valor da carga pela distância, certo? Se eu tenho uma carga aqui de um ponto A até um ponto B, esse potencial é calculado dessa forma. Professor, por que a distância aqui não é ao quadrado? É muito simples. Por que não é ao quadrado? Porque campo elétrico, ele é uma grandeza do tipo quê?
vetorial. Deixa eu apagar aqui. Só para mostrar aqui para vocês, a título de curiosidade. Porque campo elétrico, pessoal, ela é uma grandeza do tipo quê? Vetorial. O que que é um vetor, professor? Um vetor é um segmento de reta, como eu vou desenhar aqui para vocês agora para entenderem, é um segmento de reta onde eu expresso o valor de uma determinada grandeza, onde através desse tamanho de um ponto A até um ponto B, eu determino o módulo, que é a distância, vou chamar aqui de Z, módulo, a direção, ou seja, o ângulo que ele vai estar fazendo, se eu tracejar aqui uma outra reta, e o sentido, se é para cima, se é para baixo, se é no eixo X, se é no eixo Y, enfim. Isso aqui é um campo elétrico, ele tem que ter essa finalidade. Já um potencial, ele não necessariamente precisa seguir essa linha reta. Porque dependendo, por exemplo, aqui, eu posso ter aqui outra fonte aqui, um ponto B2, por exemplo. E aqui eu tenho uma maior energia, né, uma maior concentração de energia. Esta carga, ao invés de vir para B, ela vem o quê? Justamente para onde? B2, certo? Porque tem maior energia. Aonde que a gente vê isso aqui? A gente vê isso aqui justamente em circuitos elétricos, onde eu tenho a fonte, né, que é a diferença de potencial. A diferença de potencial, ela vai ser o quê? A unidade é o volt, tá? E o que que é volt? Volt é a unidade de medida devido à descoberta de Alessandro Volta, que foi um cientista italiano. Alessandro Volta, ele foi quem criou a primeira pilha da história, tá ok? Então, em homenagem a esse cientista italiano, nós temos o quê? O potencial elétrico como volt, tá ok? Muito bem. Chegamos aqui à questão de capacitância e resistência elétrica, tudo bem? O que que nós temos aqui? Capacitância. Dentro, deixa eu pegar aqui um rascunho, pegar aqui um rascunho. Dentro de um circuito, vamos começar com um circuito DC. O que é circuito CC? Corrente contínua. O que que você mais vai encontrar aqui? Você vai encontrar uma fonte cuja grandeza é o volt, a forma. Você vai encontrar resistência elétrica, resistência elétrica, que a unidade é o ohm, é outro cientista que descobriu isso aqui, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Pode haver que nós temos dentro de corrente contínua capacitores, cuja grandeza de medida é o farad, cada aqui por F, e pode ter também indutores. Indutores.
cuja medida é o Henry, que a gente chama aqui por H. A fonte, como eu mostrei para vocês, é a diferença de potencial, ou seja, o potencial elétrico, que é medido em volt. A resistência, o ohm. E os capacitores é farad. Qual que é a principal finalidade dos capacitores? Armazenamento de energia, certo? Que eu vou mostrar para vocês a respeito do sistema ou da região do dielétrico, ok? Os indutores. A principal finalidade dos indutores é promover acúmulo de campo magnético no circuito. Mas nós já vamos chegar lá. Eu vou tratar disso com vocês. Estou adiantando isso aqui. Para quê? Para que você, quando chegar lá, você já esteja mais familiarizado. Então, é o seguinte. Dentro da capacitância, mede a quantidade de carga armazenada entre placas. Internamente, dentro de um capacitor, eu tenho um terminal condutor de ambas as pontas e eu tenho um material dielétrico. Quando eu ligo essa fonte a um capacitor, vai acumular cargas positivas de um lado e cargas negativas aqui de outro. Quando isso aqui acontece, há um fluxo de cargas desta forma, ou seja, um movimento saindo do lado positivo para o lado negativo. Essas linhas de campo aqui, elas são igualmente espaçadas e têm a mesma intensidade, porque estão no local o quê? Com geometria favorável, certo? E porque é também um material dielétrico, ele conserva a carga. Quando nós temos isso aqui no capacitor, nós temos o que nós chamamos de céu. E a sigla para campo elétrico uniforme, ok? Então, todas as vezes num capacitor que tiver este movimento de cargas e acúmulo de cargas, eu vou ter um céu, um campo elétrico uniforme, ok? Essa outra figura aqui mostra justamente isso. Eu tenho uma placa de capacitor, um material dielétrico e a distância entre essa placa e esse dielétrico. A capacitância ela é medida pela permissividade do meio, né? Permissividade elétrica, a área dividido por essa distância, a área do capacitor. E o acúmulo de cargas, que aqui nós temos o quê? É igual ao quê? A capacitância pela diferença de potencial. Aonde se vê muito isso? Dentro da indústria. Nós chamamos o banco de capacitores, cuja finalidade é o quê? Se eu tenho uma empresa que tem, né, que trabalhar 24 horas por dia em funcionamento, eu utilizo o banco de capacitores. Se, por exemplo, este capacitor com essa seta, ele está trabalhando, fornecendo energia para os motores e máquinas da indústria, assim que ele descarregar, passa o quê? Para o outro capacitor enviar a sua energia para o quê? Para as máquinas, né? Então, tem esse andar até o último, se precisar. E enquanto esse aqui está fornecendo energia, esse aqui está carregando e esse aqui está carregando. Sempre num ciclo. Terminou esse, passa para esse. Terminou esse, passa para esse. Terminou esse, passa para esse. Até que esse aqui esteja totalmente descarregado e volta e começa do primeiro, né, que já está carregado. E vai sempre nesse ciclo, ok? Muito bem. Como resistência, nós temos o que entender que resistência elétrica é a dificuldade de passagem de corrente, ok? Então, o que que acontece? Os resistores, pessoal, eles têm uma finalidade de evitar que a corrente ela passe de maneira o quê? Livre. A corrente, pessoal, quando você tem contato com ela, ela muda o batimento do coração, causa queimaduras, correto? Então, é a responsável pelos devidos acidentes elétricos que nós já vimos, ok? Pois muito bem. Os resistores são responsáveis por converter energia elétrica em térmica, certo? Então, o que? Em calor. Calor. Que a gente chama, né, de efeito Joule.
efeito Joule. Professor, o que é o efeito Joule? O efeito Joule nada mais é do que você pegar uma energia, né, seja ela elétrica, mecânica, eólica ou qualquer tipo de natureza de energia, e você ver que o equipamento liberou o restante dessa energia, né, que já foi processado e utilizado, e o restante que não foi utilizado, em térmica, ou seja, em calor. Quando o motor trabalha muito, quando você coloca as mãos nele, você está vendo que ele está o quê? Quente. Então, isso aqui tudo é devido ao efeito Joule, ok? Nós temos a primeira lei de Ohm, certo? A primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se eu tenho um circuito e eu tenho que alimentar ele por uma fonte de tensão mais, menos, perdão, errei aqui, mais, menos, certo? Tem aqui uma fonte de tensão. Isso aqui vai me permitir uma circulação de elétrons, né, de corrente, e que eu tenho aqui um resistor que vai fazer o quê? Barrar, né, esse fluxo livre de corrente. Pois muito bem. Então, a primeira lei de Ohm, ela descreve esse comportamento. Então, só o seguinte, porque eu vou demonstrar isso aqui para vocês através de um simulador. Muito bem. Deixa eu pegar aqui. Primeiro, eu vou demonstrar aqui como que funciona num capacitor, ok? Só um instantinho, eu já vou fazer isso. Eu vou compartilhar a tela aqui também. Apertei coisa errada. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Sim ou não? Não, Tá vendo agora? tá, agora tá. Beleza. O que que significa aqui? Eu tenho uma pilha, tá? Em que ela tem a capacidade máxima de 1,5 e mínima de menos 1,5. Aqui as placas do capacitor, que está em picocoulomb, que vai ser carregadas. E aqui a energia em joules, ok? Então, muito bem. Então, eu quero mostrar aqui para vocês como que funciona. Eu vou chegando perto dessas placas, certo? E agora eu vou carregar elas com energia máxima, certo? Se a pilha está na polarização correta, né? Como vocês estão vendo aqui, o que que acontece? Quando eu aumento a quantidade, aumenta-se o quê? A quantidade de elementos que vão sobrepujar as placas, ou seja, partículas, tá? Estruturas atômicas. Então, eu vou aumentando a distância, vai diminuindo. Como eu disse lá para vocês, certo? A capacitância é medida o quê? É epsilon, a área, dividido pela distância. Então, deixei aqui, né, aproximadamente 1,2 volts e vou aumentar a distância. Se eu aumentei a distância, a quantidade de cargas em cada placa diminuiu. Mas se eu diminuir a distância, essa quantidade de placas, o quê? Aumentou. E como vocês viram aqui em cima, né, a placa superior ela ficou com 0,51 e a capacitância dela é de 0,68, enquanto sua energia é de 0,19. Agora eu vou fazer o contrário. Quando eu faço o contrário, eu inverto a polaridade dessas placas, certo? E vou aumentar a distância. Se eu aumentei a distância, a quantidade de cargas também, ok, diminuiu. Mas eu estou aumentando a área. Se eu aumento a área, aumenta-se o quê? A quantidade de linhas de força, provando que área e capacitância são grandezas
diretamente proporcionais, enquanto que distância e capacitância são grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, eu tenho isso aqui. Se eu, por acaso, abrir essa chave, esse capacitor ele vai ficar dessa forma, totalmente carregado. A energia dele ficaria de quanto? De 1,76 joules, ok? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Através dessa simulação? Todo mundo entendeu? Entendi. Beleza. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que funcionam as duas leis de Ohm. Essa aqui é a primeira. Eu tenho aqui a tensão, resistência e corrente, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha tensão, me mostra que a minha resistência está na mesma situação, não muda, não varia, enquanto que a minha corrente aumenta um pouco mais, demonstrando que tensão e corrente são grandezas inversamente proporcionais, diretamente proporcionais. Se eu vou retirando a tensão, minha corrente também vai diminuindo. Agora, se eu aumento a minha resistência, a minha corrente o quê? Diminui. Mas se eu diminuo a minha resistência, a minha intensidade de elétrons, o fluxo de elétrons vai aumentar. Ou seja, resistência e corrente são grandezas inversamente proporcionais. Agora, vou demonstrar esse outro aqui, que depois eu já entro na teoria com ele, que é a segunda lei de Ohm. Beleza. Quando eu falar para vocês, isso aqui é resistência do material, que é igual a resistividade, essa aqui é uma letra grega que a gente chama de ρ, o comprimento pela área, tá ok? Então, eu vou aumentar aqui a minha resistividade. O que que acontece? O meu comprimento e a minha área não variam, mas a minha resistência aumenta se eu aumento a minha resistividade. Comprovando nessa equação que a minha resistência com a minha resistividade são grandezas diretamente proporcionais. Se aumenta uma, aumenta a outra. Mas eu vou diminuir a minha resistência. Se aumentar o meu comprimento, a minha resistência também o quê? Aumenta. Ah lá, comprovando que são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Se eu diminuo, a minha resistência também diminui. Agora, se eu aumento a minha área, a minha resistência o quê? Diminui. Ou seja, comprovando que isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Se eu diminuo a minha área, a minha resistência o quê? Aumenta. É por isso que ocorrem muitos acidentes, principalmente na área o quê? Dentro de instalações elétricas, né, prediais. Às vezes o operador, o técnico, ele vai pegar um fio com uma bitola muito grande, né, de área muito grande, e ele se esquece que ele tem que tomar conta disso aqui, ó, da resistência. Tem que ter uma resistência o quê? Favorável, para que não haja o quê? Sobrecarga, né? E muito menos para que tenha o quê? Carga livre a rodo, né? Para que a pessoa possa ter o quê? Aquela dimensão para que não queime nenhum tipo de equipamento que danifique, ok? Então, vou voltar aqui para os meus slides agora. Então, a segunda lei de Ohm, ela já expressa dessa forma, ok? A segunda lei de Ohm, eu tenho aqui a resistividade, como mostrei para vocês, o comprimento pela área, ok? Quando vocês pegarem um resistor para montarem um circuito, se de primeiro você comprovar
que o gráfico deles tem essa magnitude ou este comportamento, esse resistor é não ôhmico, ou seja, ele não obedece a nenhuma das leis de Ohm, ok? Principalmente a segunda. Mas, se o gráfico do resistor tiver esse comportamento, que é uma reta, ele é dito ôhmico, obedece à primeira lei de Ohm. E o que significa? A primeira lei de Ohm, pessoal, é uma equação do primeiro grau. Quando que nós temos uma equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta, ok? Por exemplo, para mim determinar a resistência aqui, é só eu fazer assim, ó, V é igual a RI. Então, minha resistência vai ser como? Vai ser a minha tensão dividido pela minha corrente, certo? Como que eu faço? Pego minha resistência, divido pela corrente. 5 dividido por 1, 5. E a mesma coisa tem que ser no próximo intervalo. 10 dividido por 2, 5. E assim sucessivamente. 15 dividido por 3, 5. Tem que ser o quê? Constante e dessa forma. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Os resistores, pessoal, eles já têm uma faixa determinada de valores. Tudo isso é determinado pela sua cor, tá ok? O primeiro resistor que vocês estão vendo aí, ele já tem o quê? 4 cores: o verde, o azul e o amarelo, e depois o cinza. Não se preocupe, em todas as empresas tem sempre o quê? Que você mexe com isso, tem sempre o resistor que tem a sua cor já definida, certo? E justamente também em acompanhamento já tem a sua resistência já determinada também, ok? Sempre com esse quadro de cores. Os resistores eles podem estar alocados no circuito de duas formas: em série ou em paralelo, ok? Quando eles estiverem em série, lembre-se sempre, quando estiver em série, lembre-se desse I. Significa que a corrente entre eles, né, é a mesma. Enquanto que em paralelo vai ser o quê? A sua tensão. E o que é resistência equivalente, professor? Resistência equivalente é você pegar o maior número possível de resistores, fazer uma associação e substituir por um valor que vai fazer o quê? O mesmo trabalho que aqueles dois ou mais resistores fazem. Quando tem um paralelo, é a multiplicação, né, o produto pela soma. Em exercícios, podem vir de duas formas diferentes. O resistor fixo ele pode vir de uma dessas duas formas. O potenciômetro, que é um resistor que você regula a sua resistência, ele pode vir numa dessas duas formas também. E nós temos o trípode, que é o resistor que é determinado pelo movimento da chave, que você insere nele, você gira a chave e você pode determinar o valor da sua resistência elétrica, tá ok? Potência. Eu vou falar um pouco aqui de fator de potência, tá ok? O que é potência? Vou precisar desse aqui também. O que é potência, pessoal? Potência é o símbolo, não é bem símbolo, mas é a grandeza que determina o trabalho realizado por alguma coisa em detrimento do tempo. A grandeza potência, a sua grandeza é o watt. Ah, professor, e o cavalo vapor, horsepower, né, o HP, né? Ou quantos cavalos tem? São grandezas que vêm do inglês para o quê? Potência. Energia ou trabalho, a sua grandeza é o joule, enquanto que o tempo é em segundos. Então, joule por segundo é watt, ok? Pois muito bem. Potência, então, é a capacidade que eu tenho de trabalho, né, de realizar trabalho, em detrimento de um tempo, beleza?
Então, o que que acontece? Por que que isso aqui é importante, professor? Isso aqui é importante por uma questão muito simples. Você tem que saber a quantidade, né, de potência que você vai alimentar um certo motor, uma certa máquina, uma caldeira, certo? O que você for trabalhar dentro da indústria. O fator de potência, ele serve justamente para determinar a quantidade de energia que vai ser consumida. E tudo isso é determinado pelo quê? Pelo cosseno de um ângulo, ok? Pessoal, pergunta: tem alguém aqui que não lembra sobre cosseno, seno e tangente? Porque eu posso fazer uma revisão aqui rapidinho. Quem quiser pode falar agora. Professor, dá para fazer uma revisão? O que eu faço? Pô, se eu puder, eu não lembro não. Tá ok. Então eu vou Fazer, fazer o. não tô lembrando. Como é que é? Não tá. Peraí, volta aí de novo. Não tá lembrando? Não, Então, beleza. Então, eu vou fazer uma revisão aqui, agora. ok? Aqui. Beleza. Eu tenho um triângulo, pessoal. O que que significa isso? Um triângulo é um polígono de 3 medidas, certo? Em que eu tenho aqui um ângulo reto, que corresponde a 90 graus, e outros dois ângulos aqui, que eu vou chamar aqui de θ, e eu vou chamar aqui de alfa, por exemplo, certo? Dentro da matemática, pessoal, dentro da matemática, nós temos a seguinte lei, que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar o quê? 180 graus. Então, alfa mais θ mais 90 graus tem que dar o quê? 180, certo? Então, se eu não conheço alfa ou muito menos θ, eu sei que a soma entre eles vai ter que dar o quê? 90, pois o meu 90 passando para o outro lado fica negativo. 180 menos 90 dá 90 graus, certo? Pois muito bem. Então, eu tenho essa condição de existência. Muito bem. O que que é um cosseno? Cosseno é a medida de um ângulo em que eu tenho que pegar o cateto adjacente, que eu vou chamar de CA, dividido pela hipotenusa. Vou chamar de hipotenusa. A hipotenusa, pessoal, é o maior lado de um triângulo. Então, se eu tenho aqui A, o lado B e o lado C, qual que vai ser minha hipotenusa? Minha hipotenusa é o maior lado. E como que eu sei disso? É sempre o lado que está oposto ao ângulo que? Reto, certo? Nesse caso aqui é o C. Então, minha hipotenusa vai ser o C. Pois muito bem. O meu seno, ele é a medida entre o cateto oposto, que eu vou chamar de CO, dividido pela hipotenusa. Beleza? Muito bem. E eu vou ter também a tangente. Ah, professor, mas por que que isso tem que ter? Eu preciso saber disso ou relembrar disso? Porque quando você for lidar com circuitos de corrente alternada, você vai precisar de conhecer essas medidas. Aí pode perguntar assim, professor, tem algum canal que eu possa acessar e ter esse conteúdo? Posso reabrir esse conteúdo? Sim, o Me Salva é uma boa.
tá? Lá eles explicam muito bem, tá bem, tá? Sobre como você pode trabalhar com essas medidas aqui. Então, tangente também é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem quiser, né, depois olhar, vai no Me Salva e digita lá medidas trigonométricas, que lá ele dá uma videoaula para você relembrar sobre isso aqui, ok? Com mais tempo. Então, eu vou fazer aqui uma prova para vocês de como a gente acha, por exemplo, o cosseno desse ângulo, ok? Vou pegar aqui uma outra cor. Eu vou calcular aqui o cosseno de θ. O cosseno de θ, ele é determinado da seguinte forma. Cateto adjacente pela hipotenusa. O meu cateto adjacente, nesse caso aqui, é um B, ou seja, o cateto que está abaixo. B dividido pela minha hipotenusa, que é C. Certo? Muito bem. Vou agora calcular o meu seno de θ. O meu seno de θ é cateto oposto, que vai ser A, que é o oposto a este ângulo, né? É o A dividido pela hipotenusa, que é C. E a minha tangente de θ, que é TOG, é cateto oposto A sobre cateto adjacente B. Muito bem. Agora, eu vou calcular isso aqui. Eu vou calcular agora o meu alfa. Então, o meu cosseno de alfa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Nesse caso, o meu cateto adjacente aqui é A. E minha hipotenusa é C. Seno de alfa. Cateto oposto. Nesse caso, vai ser oposto a ele, vai ser B dividido por C, que é minha hipotenusa. E a minha tangente de alfa é igual ao quê? Cateto oposto, B, perdão, sobre cateto que adjacente, A. Certo? Pois muito bem. Olha o que é interessante. Para quem não percebeu, as similaridades. Por exemplo, o meu cosseno de θ, ele vai ser igual ao meu seno de alfa. Peraí, deixa eu apagar aqui. Então, aqui eu tenho cosseno de θ é igual ao meu seno de alfa. Outro ponto. O meu seno de θ aqui, ele vai ser igual ao quê? O meu cosseno de alfa. Cosseno de alfa. E a minha tangente vai ser o quê? O inverso da minha tangente de alfa. Então, é igual a 1 sobre tangente de alfa. Alguém não entendeu isso aqui, pessoal? Quer que volte a algum ponto, sim ou não? Ou todo mundo entendeu? Deu para relembrar aqui? Pessoal, deu para relembrar aqui? Entendi mais ou menos. O que você não entendeu, efetivamente?
Esse último aí. Aonde? Aqui? Isso. Esse aqui. É porque é o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui de novo. Você percebeu? Vou pegar uma outra cor aqui. Esse verde. Você percebeu que aqui é tangente de θ é A sobre B. Aqui você entendeu, né? Sim. Aqui você também entendeu que é B sobre A, certo? Isso. E o que que acontece? Eu falei que tangente de θ é o inverso da tangente de alfa. Por quê? Porque isso aqui fica dessa forma. É 1 e minha tangente de alfa é B sobre A. E olha agora. Como que a gente resolve uma fração? Conserva essa primeira, que é o 1, e multiplica por um inverso dessa aqui, dessa outra, que é B sobre A. Aqui vai ficar A sobre B. Certo? 1 Certo. vezes A dá A, dividido por B, que é a minha tangente de θ. Significa o quê? Que a minha tangente de θ ela é o inverso da minha tangente de A. Ou seja, ao invés da minha tangente de alfa ser minha tangente de θ vai ser igual a sobre B, a minha tangente de alfa é B sobre A. Ou seja, é o inverso da tangente de θ. Ou seja, é B dividido por A. Certo? Você entendeu aqui Certo. agora que eu fiz? Entendeu? Entendi. Beleza. Então, isso aqui é importante. Por quê? Porque vocês vão ter que lidar com o pessoal a respeito de potência. Como eu relembrei aqui, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Para determinar esse fator de correção, que é a quantidade de carga que vai ser enviado, você tem essa equação aqui, que é a potência ativa pela potência total, ok? Nós temos a potência ativa. O que é potência ativa? A potência ativa é a potência que você vai utilizar no motor, que você vai enviar uma caldeira para que ela seja o quê? Utilizada. A grandeza dela é o quilowatt. Já a potência reativa é que irá alimentar os campos magnéticos internos dentro dessa máquina. Como eu disse para você, corrente elétrica produz campo elétrico e, consequentemente, vai produzir campo magnético, que eu vou falar disso aqui para vocês, tá ok? Então, beleza. Como que eu tenho aqui? Isso aqui é determinado pela potência total ao quadrado, menos a potência o quê? Ativa ao quadrado, tá ok? A potência reativa, ela é determinada por essa forma, e extraindo esses dois termos ao quadrado da sua raiz quadrada, tá ok? Então, beleza. Se eu tenho isso aqui, como que eu faço? Isso aqui tem um negócio errado, tá? Isso aqui é a potência ativa e aqui é a potência total. Deixa eu melhorar aqui, ó. Isso aqui é a potência total, tá? Isso aqui, quilowatt também, beleza? Ele quer determinar aqui o fator de potência. Como que a gente faz? É só você pegar o cosseno desse ângulo, que é a quantidade de cargas que isso vai me dar. Eu pego a potência ativa, que no caso aqui é 123, dividido por 231. Deixa eu pegar aqui o calculador e fazer essa conta. 123 dividido por 231. Isso vai me dar 0,53,2. O que que significa isso, professor? Se você multiplicar aqui por 100%, a vírgula vai andar o quê? Duas casas. Uma, duas. Então vai ficar assim, ó, 53,2. Significa de 100%, 53,2% essa máquina vai utilizar como potência o quê? Ativa.
certo? Enquanto que o restante vai ficar o quê? Para trás, certo? Vai ser uma potência aparente e potência reativa. Então, quando você calcula isso aqui, você determina que a porcentagem ou a quantidade de energia que esse motor ou esse equipamento ele vai ter, tá? Que ele vai absorver para realizar o quê? Trabalho e fazer efetivamente energia, tá ok? Pessoal, eu vou parar por aqui, tá? E aí deixo esses 10 minutos para que vocês tirem alguma dúvida. Vocês têm alguma dúvida aqui? Sim ou não? Tem alguma dúvida? Pessoal, alguma Oi. dúvida? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ok. Quem tiver alguma dúvida, estou aqui para tirar as dúvidas, tá ok? Qualquer coisa, essa aula vai já estar disponibilizada para vocês, certo? Ok. Beleza. Seguinte, pessoal.